Opa! Olá, ainda bom dia. Vou aproveitar aqui, na saída aqui do final do expediente do meu escritório, para tratar aqui rapidamente, e deixar gravado aqui no canal, no nosso perfil do Instagram, PREC Fundef Tem Dono. Segue aí, pede para a galera seguir o nosso Instagram, PREC Fundef Tem Dono, que aqui fala de precatório do Fundef, do projeto precatório do Fundef Tem Dono, dos 60% do precatório do Fundef que tem dono. Tem dono os 60%. Desde a lei do Fundef, que vem de 97 até 2006, o dono de 60% é o professor do magistério, é o professor profissional do magistério. Desde lá. Foi revogada, acabou, era o período da lei, a vigência, e veio agora o precatório, está chegando, fases de pagamento de precatório, desde 1999 que vem a ação, chegando. E as pessoas ainda insistem em dizer que não precisa de advogado num processo judicial. É uma aberração. Vamos parar com isso. Eu, como vice-presidente da Comissão Estadual dos Precatórios da OAB Piauí, vou começar a emitir notas de repúdio contra representantes de órgãos públicos, representantes de entidades e até as próprias entidades que estão manifestando contra as prerrogativas do advogado. As prerrogativas do advogado. No nosso código, Estatuto da OAB, logo no artigo 1º, inciso 2, diz: a atividade de consultoria e assessoria, né, são atividades privativas da advocacia. Consultoria, assessoria e direção jurídica. Direção de processo. Tá? No artigo 2º diz: o advogado, ele traz o texto da Constituição. O advogado é indispensável no processo judicial. Artigo 133 da Constituição. E vamos chegar no precatório do Fundef, que tem muita gente. Tem presidente de sindicato, tem prefeito, tem advogado, assessorias de educação, tá? Tem representantes de entidades falando, tem secretário de educação falando essas aberrações. Nós vamos passar a identificar e a combater, defender o trabalho da advocacia, porque o cidadão, ele tem a liberdade de contratar assessor em qualquer área, e eu falo na jurídica, mas em qualquer área, ele é livre para ter um assessor para o trabalho dele, tá? É livre. Primeiro aí já não pode barrar e ninguém dizer, não pode ter advogado. Pode, e no precatório Fundef deve, mas é obrigatório. Sabe por quê? Os professores devem ter advogado, qualquer advogado. Não sou eu não, eu estou defendendo aqui a prerrogativa do advogado trabalhar no processo de precatório do Fundef. Qualquer colega deve ser defendido. Porque o que acontece? O artigo 133 permite ele ir. E no precatório do Fundef, a lei do Fundef de 97 a 2006 tinha vencido o período. Beleza. Agora vem a indenização do precatório, com base naquela lei. Então quem perdeu? O professor, que nem eu que sou professor, mas não sou do período, mas o professor que perdeu naquele período e agora se transformou em indenização, ele é olhado com aquela lei. Não quiseram trabalhar com ela, conseguiram convencer. Nós conquistamos leis novas, 14057, a emenda constitucional 114, estamos na Constituição, e a lei 14325. Essas três, 1457, emenda 114 e a lei 14325, colocam o professor, através de um grupo, porque não é só um, para dentro do processo, desde que ele contrate um advogado. Então ele agora ele é legitimado, ele é dono de um objeto que está no processo e ele não está lá, e para entrar precisa obrigatoriamente do advogado, para que ele fuja ou que ele se proteja dos prejuízos pela falta de defesa dele não estar defendendo o patrimônio dele no processo. Como é que alguém, um prefeito, um assessor de prefeito, um secretário de educação, um presidente de entidade, um diretor de entidade, qualquer pessoa, vai dizer que não precisa de advogado? Não é para botar advogado em precatório do Fundef. Você que está dizendo isso, assine uma declaração, um termo, para as pessoas, igual nós aqui assinamos contratos,
Para a pessoa que você está dizendo assim, olha, eu me comprometo que se você tiver prejuízo, eu sou o responsável. Assim, a pessoa que escutar e quiser seguir esse caminho, peça para o outro assinar um compromisso. O advogado, qualquer colega advogado se compromete quando ele diz, olha, assina uma procuração comigo e um contrato de trabalho. Estou falando para trabalhar comigo como advogado, não. Eu estou orientando que você, que tem direito à indenização do precatório Fundef, procure uma defesa contra os ataques que irão acontecer no processo de precatório Fundef. Sempre dissemos isso desde 2022. Quando eu criei o projeto, encontrei uma equipe de advogados e contadores e técnicos e fomos ofertar isso aí. O Instagram aqui é para alertar. Eu falo como professor e agora falo como um professor defendido por um advogado, eu mesmo em causa própria. Eu mesmo. Eu tenho o direito, como professor, de contratar um advogado para qualquer coisa da minha vida. E eu tenho a obrigação e o dever de contratar para o precatório do Fundef, que o professor não está dentro do processo. Quem é o idiota que vai falar isso? Idiota por falta de conhecimento. 8 anos que eu estou estudando só precatório do Fundef. Sou vice-presidente da Comissão Estadual dos Precatórios na OAB Piauí. Estou lançando um livro, Precatório do Fundef e suas complexidades. Aí entra o universo obscuro dos precatórios do Fundef na justiça brasileira. E as pessoas saem falando aberrações, heresias jurídicas. Escuto de todas as cidades. Hoje, ontem, que não precisa. Depois, estão com sérios problemas. Compartilhe esse vídeo. É necessário, é obrigatório. Quando a União, vou dizer bem aqui, você do precatório Fundef, quando a União chamar, a União que é a devedora, chamar o prefeito do seu município, através de uma intimação, através de uma proposta de acordo dentro do processo, a União bota lá uma proposta de acordo. O juiz intima as partes. Quem é as partes? A União está colocando, que é quem deve, vai intimar o outro polo, o polo ativo, o município. Só era o município, mas agora o dinheiro não é só do município. 40% do município, 60% dos professores. Tem que ir lá para negociar o advogado do município, fala pelo prefeito, e o advogado dos beneficiários. Tem que ir lá em Brasília e negociar o acordo. Se não for, só o prefeito vai responder, como tem respondido até hoje, nos acordos, e as pessoas saem perdendo 20, 10, 20, 30%. Imagina um processo de 100 milhões, a União propõe pagar com desconto de 30 milhões, que é 30%, cai para 70%, é muito dinheiro, é. Mas de 30 milhões que baixa o valor do processo, de 30, 18 milhões é dos professores, que vão deixar de mandar sem perguntar a um professor, através do advogado, se queria, aceitava ou não aquele acordo. Só aí. O outro ataque, é o que nós já estamos sofrendo, são os prefeitos não querer fazer o rateio quando chega. Temos o exemplo de São Julião, não quis fazer o rateio. O advogado do nosso projeto teve que entrar na justiça comum, teve que bloquear o dinheiro no Tribunal de Contas. Está tudo registrado, é público isso aí. É público, porque precisou de advogado. E se não tivesse colocado advogado, quem é que ia defender? O discurso político dos gestores é que vão fazer. Barão de Grajaú dizia que ia fazer. Fez. Está lá. As diretorias dos sindicatos, as diretorias atuais do sindicato acreditaram nesse discurso. Tem um prejuízo de 7 milhões, 11 milhões no total, do qual 60% era para ter sido rateado para os professores. Não foi, sabe por quê? Porque não tinha advogado dentro do processo. Quando nos chamaram lá em setembro de 2022, a prefeitura já tinha botado o dinheiro na conta dela e gastou. Mas nós estamos pedindo o bloqueio do crédito e a devolução e a penhora de tudo até fazer os 60%. E vamos conseguir. Eu digo vamos porque o nosso advogado, nós temos no nosso projeto o melhor especialista, um dos melhores especialistas do Piauí em tratamento de tribunais e de direito público, doutor Antônio Carlos Araújo. Foi o que nosso projeto chamou, sou eu não. Chamou, eu sou estudioso, eu estou fazendo um livro, estou lançando logo, sou estudioso, ele é técnico, praticante do jurídico. Agora,
digam aí que não precisa de advogado, mas assinem, tá? Assinem, procure o processo de corrente, se não teve um acordo lá dentro catastrófico. Quase todos os processos que fizeram acordo não estavam. Quem não estava? Conceição do Canindé, prefeito, não rateou, o dinheiro está indo para a conta, não está na conta. O prefeito já disse que não vai ratear o dinheiro todo. Está certo? Está não. Quem é que vai defender os beneficiários? Advogado. Advogado. Município Portela, eu estou falando desse caso desse ano, contratado pelo nosso contratante do nosso escritório, do escritório do nosso advogado que nos dá assessoria do projeto. O advogado que dá assessoria do projeto, o Dr. Antônio Carlos Araújo, está trabalhando para Isaías Coelho, está trabalhando para Canavieira, está trabalhando para nós aqui, em nome dos professores de Município Portelas, Caxangó do Piauí, está trabalhando isso aí com dinheiro agora, em conta. Conceição do Canindé, São Julião, que eu citei agora. Aí. E se não tivesse advogado? Fala sério. Fala sério. Maria da Luz é de Barão de Grajaú, ex-presidente, sofredora, porque foi ela que conseguiu identificar a nossa equipe do projeto, chamar, e nós indicamos o escritório de advocacia do Dr. Antônio Carlos Araújo e está conseguindo, eu creio que logo o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão vai determinar a penhora lá em Barão de Grajaú. Eu acredito, infelizmente, acredito na justiça. Eu acredito na justiça. Mas muita gente acredita só na política. Sou político, sou assessor de político, eu acredito também. Mas o discurso político é um, o discurso jurídico é outro. E aí as pessoas estão fazendo. Nós vamos passar a emitir notas de repúdio contra a sua entidade. Se você é presidente, se você é diretor de entidade, se você é membro de entidade, se você é pessoa representante de órgão como secretarias, enfim, nós vamos passar a emitir notas de repúdio e publicar, para que fique sabendo que a aberração, está aqui, ó. Tá? Nós somos invioláveis. A profissão do advogado é inviolável. É inviolável e nós temos que nos defender. Para isso nós temos a nossa capacidade, a nossa defesa de trabalhar nos defendendo. É inviolável a profissão do advogado. E do precatório do Fundef, aí é que tem que ser mesmo. Porque é uma necessidade que você que é professor, ou foi professor, ou é herdeiro, daquele período de 98 a 2006, da região Norte-Nordeste, onde tem a indenização do precatório do Fundef, se você não está, através de um grupo colocado lá dentro, através de um grupo que colocou você lá dentro, ou grupo de pessoas, ou junto com a entidade, porque o processo não é da entidade, mas se a entidade ficar esperando, aí vai dar problema. Se for problema, tem o Barão de Grajaú. Você está de novo, tem que aguentar na cabeça, Barão de Grajaú, as pessoas, porque acreditaram em discurso unicamente político e nada de documento, e não colocaram advogados dentro do processo. Fizeram o processo fora, através da federação, não funcionou, não funciona. Tem que entrar para o processo federal, tem que lutar contra a Advocacia Geral da União, é assim que tem que ser. Fazer processo assim fora, a Federação do Estado do Piauí, a FESP, faz muito aqui, resolve nada. Extinguiram o processo de Nossa Senhora de Nazaré, que tinha lá da federação contra o município, que o município não deve nada a ninguém. Tinha que entrar no processo federal. Quer aprender? Vai deixando nos comentários aí que quer comprar. Vou vender o livro, não vou dar o livro. Vou vender o livro. Precatórios em geral. E vamos fazer um livro, está sendo editado um livro, vai falar de precatório do Fundef de A a Z. Precatório do Fundef de A a Z por Celso Oliveira. Que é para você saber. Um capítulo, precisa de advogado, da necessidade de advogado dentro do processo. E digo para todo mundo, se você ainda não está através de uma assessoria no processo, você não tem defesa nenhuma. Deixar por conta do setor público é você pegar o seu patrimônio, que você é dono, e deixar por conta. O setor público, a administração, ela tem que cuidar dos 40%. O outro é só cumprir, mas para cumprir tem que ser feito várias etapas, uma burocracia produzida pela sua assessoria. Aí você vai ter segurança jurídica que o seu patrimônio, a sua indenização vem correta. Que a sua indenização vem correta. Caso contrário, ó. Então vamos parar com essa celeuma de dizer que não precisa de advogado para precatório do Fundef.
Acabar com isso. Acabar com isso. Porque agora acabou a história de ficar aí. Ah, não, deixa pra lá, fulano tá falando porque não entende. Começa a se espalhar e bota todo mundo no prejuízo. Eu digo, pois, assuma o prejuízo de quem tiver prejuízo em precatório do Fundef por não ter advogado defendendo ele. E meus colegas advogados que quiserem trabalhar em precatório do Fundef, me procurem. Eu criei o projeto e não é para eu trabalhar como advogado, não. Eu criei o projeto para defender professores. Para defender o dono da indenização. O projeto é para identificar, é para orientar. Quem quiser advogado, me procure que eu vou orientar qual é a cidade que está precisando de advogado. Pode fazer. Estamos aqui. Sou membro, Celso Oliveira, advogado, Piauí, OAB Piauí, OAB 15450. Pode me procurar. Sou vice-presidente da Comissão Estadual dos Precatórios do Estado do Piauí. Enquanto estiver nesse mandato do Dr. Celso Barroso, meu xará, e vou pedir para o outro que foi eleito, independente de quem seja, para que eu continue nessa pasta que tem grande habilidade. Do Piauí até o STF. O livro é Precatórios do Fundef de A a Z. Aguarde. Agora, dizer que não precisa de advogado, você pode não colocar se não quiser. Patrimônio é seu. A roça é sua. Você fecha a porteira se quiser. Mas que é necessário porque senão o prejuízo acontece. Grande abraço a todos. Deixa aí nos comentários e bota para seguir nosso Instagram aí. Grande abraço.